Som. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos. Graças a Deus, temos essa alegria de, nessa noite, estarmos congregados diante do Senhor nosso Deus. Estava em casa agora, um pouquinho lá no sofá, antes de vir para cá, e pensando, né? Por que a gente tem que vir para o culto, né? Tem que ir, congregar e tal. E se você for olhar, assim, às vezes, em termos de benefício momentâneo, né? Você fala assim, puxa, podia pedir algum irmão para dirigir o culto, né? Deixar alguém para compartilhar uma palavra. Mas é bom congregar, né, irmãos? É bom adorar a Deus, é bom servir o Senhor, né? E a gente sabe, assim, né, que a Bíblia fala que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? E a Bíblia fala assim que nós, depois de fazer tudo, né, a gente tem que ficar firme e resistir no dia mau. Resistir no dia mau. Então, muitas vezes, quando o dia está tranquilo, tudo está caminhando bem assim, né? Às vezes a pessoa pensa, hoje eu vou dar uma descansada. Eu acredito que esses são os dias que mais precisamos de buscar a Deus, irmãos, de buscar o Senhor. Porque às vezes, quando chega o dia mau, quando chega o dia difícil, nem sempre a gente consegue, né, ter aquela força, ter aquele ânimo para buscar. Aliás, tem pessoas que eles querem buscar só quando chega o dia mau, né? Mas eu acho muito interessante assim, que você, durante a sua vida, você vai buscando a Deus, e quando chega o dia mau, o Senhor te guarda, né? O Senhor te ampara, porque tem toda uma história ali desenvolvida na presença do Senhor nosso Deus. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e vamos nos alegrar pelo fato de estarmos aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, damos graças ao Senhor, porque podemos nessa noite chegar mais uma vez a essa casa de oração, a esse lugar, ó Deus, que foi consagrado para que aqui nós buscássemos a Tua face, tivéssemos um lugar, ó Deus, para nutrir a comunhão, nutrir o relacionamento com o Senhor e com os nossos irmãos. Obrigado, ó Deus amado, porque estamos aqui nessa noite. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem manifestado sobre as nossas vidas, nos amparando, suprindo o nosso vestuário, suprindo o pão de cada dia, suprindo o trabalho na vida de tantos dos teus filhos, ó Pai. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Pedimos nessa noite que o Senhor perdoe as nossas dívidas, perdoe-nos, ó Deus, naquilo que nós não conseguimos glorificar o nome do Senhor. Pai amado, às vezes os nossos pensamentos, as nossas ações não estão em acordo com a Tua palavra, e nós pedimos ao Senhor misericórdia. A Tua palavra diz que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, meu Deus, nós Te glorificamos por esse trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Te glorificamos por toda vez que o Senhor usa alguém, que o Senhor ministra a Tua palavra, que o Senhor usa de um sonho, de uma revelação, de uma palavra diretiva, ó Deus, para nos orientar, para nos direcionar, para não permitir, ó Deus amado, que a nossa alma, Senhor, se perca, que os nossos pés resvalem, ó Deus, ou que nós sejamos, meu Deus, engolidos pelas trevas. Nós Te glorificamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem iluminado as nossas vidas, até aqui, Jesus, nós sentimos a Tua mão cuidando, a Tua mão amparando,
Nós temos escutado nesses dias, como no domingo o pastor estava ministrando aqui, que nós somos ovelhas do Senhor e ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos, ninguém pode nos tirar da mão do bom pastor que é o Senhor Jesus. Então, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz por cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor ressuscitou, aleluia, e no poder da tua ressurreição, nós encontramos ânimo, força, esperança, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela obra maravilhosa das tuas mãos. Nesta noite, Senhor, que o teu Espírito Santo flua mais uma vez neste lugar, que a palavra seja ministrada em cada coração, e cada irmão, cada irmã que se achegou a este lugar nesta noite, saia fortalecido, saia vivificado. Senhor, desfrute do poder santo da tua presença. Deus, direciona-nos o tempo que teremos aqui, as orações, os louvores, que tudo possa glorificar o nome do Senhor. Nós te invocamos, Senhor, nós clamamos a ti, ó Deus, nós desejamos a tua presença, desejamos a tua unção sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, te glorificamos em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Quero convidar os irmãos para lermos um texto da palavra em Mateus, no capítulo de número 20, só alguns versículos. Mateus capítulo 20, versículo de número 17, diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que deles escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podereis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados? Dizem-lhe eles: Podemos. E disse ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vocês, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor e que o Espírito Santo, né, irmãos, nos ajude, porque, meu Deus do céu, eu assim, irmãos, eu não gosto de falar muito isso não, mas ultimamente eu tenho olhado para a internet, assim, os momentos que você vê assim, a gente tem os irmãos da gente que estão lá, igrejas, né, ministério, mas eu fico olhando o que tem hoje, irmãos, de pregador chato, de gente que você percebe assim, meu Deus, as pessoas só usam a Bíblia, sabe, assim, para ofender, atacar, acusar. Parece que uma história que eu ouvi de uma irmã há muitos anos atrás, que ela me exortou e me disse assim, ela era uma senhora, eu era um jovem pastor, e ela disse assim: pastor,
O senhor não pode deixar o púlpito se transformar numa trincheira. E tem gente que parece que está aqui na frente com uma metralhadora. Sabe, eu fico olhando, meu Deus. E olha o que Jesus está falando com seus discípulos nessa noite. Eles queriam ser grandes, a mãe deles estava pensando em lugar ao lado do Senhor na eternidade, centrar. E o que Jesus disse? Olha, isso não compete a mim, é meu Pai que vai definir isso. Agora, eu vou dar uma trilha para vocês. Sejam servos, né? Sirvam uns aos outros. E o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, é o centro do Evangelho de Marcos, diz isso: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa é a natureza de uma pessoa que conheceu Jesus. Ela deseja ser alguém útil, ela deseja servir. Esses sentimentos de senhorio, de domínio, de dono das coisas de Deus, não é uma coisa que está no coração de Deus, não, irmãos. O coração de Deus é que nós sejamos servos, que nós ajudemos uns aos outros. Amém? Vamos dar um aplauso forte ao nosso Deus? Glória a Jesus. Amém. Vamos louvar ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é exaltado sobre todas as coisas. Glória seja dadas ao nome do Senhor Jesus. Ele é soberano de tudo, de todos. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Vamos prestar louvor e adoração a Ele nesse momento. Ele é exaltado, para ser exaltado no céu. E eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E eu louvarei. Ele é exaltado, por sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Tu és Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Vamos pedir, vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, que nos batize com fogo, que cure, que nos invada. Aleluia, Senhor Jesus. Santo é o seu nome, Senhor Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei, cante, igreja, no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei
noite, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça com os seus olhos fechados um instante e fale com Deus mais um instante. Aproveite esse momento. O Provérbio de Salomão nos ensina a não ter pressas para sair diante da presença do Rei. Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos pela tua palavra. Oh, Senhor, obrigado por esse tempo precioso de louvor e por podermos abrir nosso coração e levantar a nossa voz e declarar, ó Pai, o tanto que nós necessitamos do Senhor, o tanto que nós necessitamos da tua graça, da tua misericórdia e dessa presença poderosa do Espírito Santo do Senhor. Nesta noite, Jesus, visita cada coração que está neste lugar. Senhor, o Senhor é aquele que é capaz, Jesus, de revelar a cada um de nós o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. Está escrito na tua palavra, Senhor, nós somos o templo, somos o lugar da habitação do Espírito Santo do Senhor. Então eu te peço nesta noite, Jesus, nos enche mais uma vez, nos toca mais uma vez. Aleluia, oh aleluia, bendito seja o Senhor. Visita o teu povo, visita a tua igreja, visita os santos, ó Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo. Oh aleluia, em toda a terra, Senhor, o teu vento continue soprando, o teu mover continue acontecendo, e corações, ó Deus, sejam iluminados, vidas encontrem no Senhor a motivação para adorar, para glorificar, para caminhar com Deus Todo-Poderoso. Jesus, nós te glorificamos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós desejamos o teu batismo, o teu fogo, o teu manifestar sobre as nossas vidas. Glorifica, Senhor, o teu nome, glorifica, Senhor, o teu nome sobre as nossas vidas, glorifica, Senhor, o teu nome no nosso meio. Enche o teu povo, enche os teus filhos, enche a tua igreja, enche, Senhor, enche com a tua presença maravilhosa. Glória a Deus, glória ao teu nome, Jesus. Te adoramos, te glorificamos por esse tempo precioso, Senhor. Glória a Deus, glórias a Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, bendito seja o nome maravilhoso de Jesus. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Amém, graças a Deus. Podem se assentar, irmãos e irmãs, que Deus seja glorificado. Eu quero louvar a Deus, né, irmãos? Nessa semana passada, eu tive um período bem ruim, né? Acho que eu citei para os irmãos que no ano passado, né, na crise de saúde que eu passei, foi no mês de fevereiro, né, que eu comecei a ficar muito ruim com a pneumonia, e depois, em março, eu tive a infelicidade de contrair Covid, né, e os irmãos aqui oraram por mim, intercederam por mim. Quase que Deus deu o livramento para vocês, né? Quase, né? Mas
Quase que o Fernando ia virar pastor presidente, eu falei com ele. Mas Deus teve misericórdia, nos deu saúde, né? E eu até brinquei com o Fernando quando eu saí do hospital. Falei, você já estava fazendo reunião já, né? Mas nada, o Fernando é um amigo querido, com certeza intercedeu pela minha vida, né? E eu fiquei, e agora esse começo do mês de fevereiro também eu comecei com muitas dores nas costas. Na semana passada, no sábado, eu acabei indo no hospital. Sábado à noite, eu estava numa igreja aqui na cidade de Valinhos, né? Dores nas costas. E terça-feira agora, irmãos, eu sei que os irmãos têm orado por mim, outros irmãos têm orado. Até um pastor, na quarta pela manhã, ele me mandou uma mensagem falando, olha, acabei de interceder por você, orar por ti. E eu fiquei muito grato a Deus, sim, porque terça tarde nós temos nosso expediente lá na convenção, e quando termina a tarde, a gente se reúne, né, os pastores que estão ali, a gente trata de todos os assuntos que a gente tem do Estado, que estão pendentes. Depois a gente faz um momento de oração, né, ora. E eu pedi oração para os irmãos, irmãos, olha, coloquei algumas situações para eles, pedi oração. Graças a Deus, irmãos, ontem pela manhã, eu amanheci tão bem, tão disposto, olhando, estava tão bem que ontem à noite eu fui fazer uma caminhada já com a Bruna, né, e bater um papo, conversar, né, e eu gosto muito disso. Então, eu quero testemunhar e louvar a Deus por essa bênção em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. E hoje nós vamos orar daqui a pouco. Precisa de oração? Amém. Então vamos orar, né, por você, pela sua casa, e vamos interceder também pela Solange, né? Hoje ela diz que a Solange, a minha esposa, é engraçada, irmãos. Ela não está muito bem, não, porque ela comeu o panetone. Ó. Imagina, o Natal é em dezembro, né? E a Solange está comendo panetone ainda, e quase março já está comendo panetone. É meio normal passar mal mesmo, né? Ela está precisando de oração lá, e nós vamos estar intercedendo por ela, tá bom, queridos? E aí os demais irmãos também que tiverem na sua família necessidades, nós vamos estar orando, né? A gente está feliz de ver que hoje a nossa irmã Claudete de volta, né? Passou por um momento de perda na família, e isso é sempre muito ruim, né? Muito ruim. E eu me lembrei de você várias vezes essa semana, Claudete, orando por você e pedindo a Deus que te fortaleça, você e a sua família. E é sempre ruim esses momentos na vida da gente, né, irmãos? E eu estava reparando, eu falei, puxa vida, à medida que a gente vai envelhecendo, esses momentos vão se tornando mais constantes, né? Assim, é uma coisa muito ruim isso, não é? Ainda bem, né, que nós temos a esperança da vida eterna, né, irmãos? Da vida eterna. Glória a Deus. Então, vamos, né, meus irmãos. Assim, eu queria, antes da gente ter o momento de ofertar, também queria estar, assim, agradecendo a Deus, porque eu tenho estado agradecido, irmãos, pela igreja, né? Essa dinâmica que as coisas vão pegando. As irmãs se reuniram aqui na terça-feira à tarde, junto com a irmã Claudete, tiveram já um momento de oração, um grupo de 9 irmãs, né, Claudete? Uma bênção, né? Imagina, maravilha, 9 mulheres que estiveram aqui intercedendo, orando pela vida da igreja. Terça-feira, às 15h, né? E aí, à noite, né, tivemos aqui um outro grupo de irmãos orando também, intercedendo. Hoje estamos aqui de novo. No sábado, os nossos jovens vão estar aqui. E a gente fica feliz por isso, irmãos, né? Esse envolvimento, esse apego da igreja, né, com o Senhor nosso Deus. Então, domingo agora é o nosso culto de missões, tá bom? Domingo, não se esqueça, os irmãos estão aqui, os irmãos estão em casa. Nós contribuímos com oferta missionária. E eu gostaria, sim, irmãos, eu acredito que Deus vai nos suprir. Então, muitas vezes a gente faz oferta domingo assim, tem o dízimo, a oferta do culto e a oferta missionária. Eu gostaria, assim, no terceiro domingo nós vamos, quem tiver dízimo, entrega o seu dízimo, e toda a oferta que entrar no terceiro domingo vai ser nossa oferta missionária, tá bom? Tanto a oferta de culto, como
aquelas específicas do envelope de missões, a gente vai contribuir para missões. Domingo a gente assiste o anuário, ora pelos missionários. Não tem necessariamente que no domingo a pregação ser uma pregação missionária. Na verdade, a pregação é a pregação do culto. Mas nós estamos sempre nos lembrando do nosso trabalho de missões. A Missão Desafio é o órgão oficial de missões da nossa igreja, que está aí a cada dia, né, irmãos, abrindo caminhos, né, preparando missionários. Essa semana agora, passada, começou o treinamento de mais uma equipe, né, de quantos são, Bruna? São 9, né? Tudo jovens, solteiros, animados para trabalhar para a glória do Senhor nosso Deus. Então, estejam orando por eles, tá bom? Amém? Então, agora sim, dá para a gente contribuir, né? Queria convidar os irmãos que vão entregar o seu dízimo. Se tiver alguém, pode vir até aqui à frente, nós vamos estar orando por você, né? E tem os irmãos que vão ofertar aqui no culto, então você pode se preparar também. A minha oferta hoje eu já fiz no Pix, irmãos, né? Pelo celular. Eu andei de trem hoje, então eu gastei meu dinheiro. Aí fiquei só com as moedas e eu tive que fazer o Pix, né, da oferta. Vamos orar então? Tem algum dizimista? Não? Não? Então tá bom. Então vamos falar com Deus. Eu vou pedir à irmã Sandra. Irmã Sandra, daí mesmo onde você está, levante a sua voz, faça uma oração e apresente os dizimistas e ofertantes na mão de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Obrigado, Pai, quero te pedir que o Senhor abençoe a vida de cada irmã, cada irmão que aqui glória, trazer as suas obrigado, ofertas, Senhor, meu Deus. Que a vida vamos e deles, a casa glorificamos deles, o nome do sejam Senhor. abençoados por ti, Senhor. Abençoa, Glória a Pai amado, Jesus. cada um deles, Pai. Glória a Abençoe Deus. sua casa, seu celeiro, sua vida, seu trabalho, Glória a Senhor. Deus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, ajudar, abençoar para que eles possam, Senhor, contribuir cada vez mais Sim, ó Pai. na obra do Senhor. Feliz é o homem e a Louvamos e mulher que traz glorificamos o teu o seu nome. dízimo e sua oferta à casa do Senhor. Porque o Senhor sempre tem dobro para dar para a gente. O Senhor nunca esquece de cada um de nós. Então, Deus Glória a Pai Deus. Todo-Poderoso, abençoe a cada um dos seus filhos, a sua oferta, o seu trabalho e a sua casa e a sua família. Senhor. Glória a Te Deus. agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sair do seu lugar, nosso gasofilaço está aí, você deposita nele a sua oferta, a sua contribuição, que Deus continue te abençoando maravilhosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Nessa noite o presbítero Ricardo vai estar compartilhando conosco uma palavra, e aí depois que ele compartilhar a palavra, também ele vai estar orando por nós, orando pelos pedidos de oração, e já fazendo também aqui o término do culto, né? Despedindo os irmãos. Amém? Tá? Não quero estar pressionando o Ricardo de jeito nenhum, irmãos, mas pode vir. Nas quintas-feiras, o nosso propósito é fazer o culto das 8 às 9h15. Entendeu? Então, obviamente que isso não é nenhuma indireta para ele, né? É só uma orientação futura. Aquele lá, né? Se eu não pegar esse microfone aqui, o Thiago vai ficar bravo, né, Thiago? Som. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Costumo dizer que o pastor Orlando perde o irmão, mas não perde a piada, né? Glória a Deus. Irmãos, aproveitando aqui o ensejo e a oportunidade, o pastor Orlando testemunhou a respeito da sua enfermidade. Eu ontem trabalhando lá, um rapaz lá que me convidou para fazer um serviço com ele. E assim, eu trabalho com os irmãos, se os irmãos não sabem, vão saber, eu trabalho com cortadeira, com esses negócios, lixadeira, policote, policris. E eu cortando no chão um pedaço, uma largura de ferro lá, o disco, o ferro fechou no disco e quebrou uma ponta, e a lixadeira, ela é grande, ela voltou no meu olho, eu estava de óculos.
Só senti a pancada assim, ó. Eu olhei assim, senti o meu olho saindo para fora. Eu falei, meu Deus do céu. Aí falei, irmão, como é que está a minha vista? Tem um cortinho aqui do lado. Glória a Deus, eu estou enxergando, então passou. Glória a Deus, mas grande foi o livramento. O Senhor conhece os que são seus e sabe livrá-los na hora da aprovação, na hora da tentação. E o Senhor me deu esse livramento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o nosso técnico de som achou por bem trocar o microfone. Som. Irmãos, eu queria convidar os irmãos para poderem abrir as suas Bíblias no capítulo 18 e o versículo de número 37 de João. 18:37. Com quem eu conversei, sabe do que eu vou estar compartilhando com os irmãos. Foi o pastor Orlando Márcio e o presbítero Roberto que me ajudou na administração dessa palavra, na construção. Eu dou uma parte do crédito a ele e crédito total a Deus. Eu acho que o nosso técnico de som vem vindo por aí. Vou resolver mais um BO. Já pensou em repreender esses microfones, irmão? Glória a Deus. Esse tá bom, né? Aleluia, Jesus. Irmãos, capítulo 18, versículo 37. Eu dou início a essa palavra aqui, compartilhando com os irmãos, na maneira como ela me veio. Foi um irmão que esteve aqui. Como é o nome dele mesmo, pastor Orlando? Ele citou aqui uma fala, um versículo. Mas eu não gravei o versículo, eu não memorizei nada, não me chamou a atenção naquele momento. E quando eu estava orando na noite, logo em seguida, aí o Espírito de Deus me soprou ao coração, enquanto eu orava a Deus. E essa fala de Jesus, do versículo número 37, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Só isso ele falou para mim. Depois eu fui conferir o versículo, e depois eu fui conferir a passagem. E aí Jesus está falando, dando continuidade à fala dele, dizendo, para isso eu vim ao mundo, para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. São palavras fortes. Mas o que se apegou ao meu coração foi a fala de Jesus, quando ele diz para Pilatos, eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo. Essa fala de Jesus, é interessante o caminho que Deus me levou a construir esta ministração, primeiramente ao meu coração e depois ao coração dos irmãos. Que a fala de Jesus, ela é emitida num ambiente onde ele não é favorável para ele. Não é um ambiente em que ele tem autonomia, que ele tem autoridade. Não é um ambiente que ele está em paz, sossegado, confortável, não. É um ambiente hostil, em que aquele que está lhe falando, segundo ele, segundo o entendimento dele, Pilatos, tem o entendimento de tirar-lhe a vida a qualquer momento. Ele está numa situação delicada, uma situação difícil. Mas mesmo assim, a palavra, a resposta de Jesus, entre outras que ele dá para ele, mesmo assim, a palavra dele, depois de Pilatos perguntar, você é rei? E ele diz, tu dizes que eu sou. E responder para ele, para isso eu nasci, e para isso eu vi o mundo. Na condição de Jesus, essa fala, ela é emitida de uma pessoa que sabe exatamente quem é. Sim ou não, irmãos? De uma pessoa que sabe exatamente o que está fazendo. Sim ou não, irmãos? E isso me traduz, isso me remete ao pensamento de que o nosso técnico de som está novamente ali, acenando. Tipo uma sombra. O pensamento, irmãos, me arremete a alguém que sabe o que está falando, alguém que sabe para onde está indo, alguém que tem certeza do que está fazendo.
E isso me faz pensar o seguinte, irmãos, que a pessoa de Jesus nessa condição, ele sabendo quem ele é, nós vamos ver isso em muitas falas espalhadas pelas Escrituras. Uma ministração que eu já tive a oportunidade de falar aqui com os irmãos, a respeito da pessoa de Cristo. Uma das ou 7 das suas falas, eu sou o que sou, quando ele diz eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e achará pastagem. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, e vocês são os ramos, e o meu pai é o agricultor. Todo aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Aí você vê Jesus dizendo, eu sou a porta, né? Todo aquele que entrar por mim achará a pastagem, acabei de dizer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água, eu sou o pão da vida. 7 eu sou, com afirmações de sua fala a respeito de si mesmo. E muitas outras nós vamos encontrar nas Escrituras. Falas como, por exemplo, eu sei de onde vim, vós não sabes. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Fala de Jesus no capítulo 17 de João. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Sabia quem era? Sabia exatamente de onde tinha vindo. E sabia exatamente qual era a sua missão. Certa vez, irmãos, eu fiz uma pergunta para mim, dizendo assim, olha, é interessante, né? Se Jesus sabia quem ele era, quando é que ele se deu conta que ele sabia que era quem ele era? Será que desde pequeno? Desde algum momento na sua vida? Em algum momento ele teve que despertar para aquilo. Em algum momento ele tinha que se lembrar de onde vinha. Em algum momento ele tinha que fazer isso. Isso teria que acontecer com a vida dele naturalmente. Ele saber quem era e saber de onde tinha vindo. E aí eu vou deixar para vocês me responderem ao final dessa ministração, em qual momento da vida dele ele disse, eu vim do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim. Eu tenho uma sugestão, a minha é que ele se conheceu pela palavra, como alguém que olha por um espelho. E de repente, como a criança que olha no espelho, em algum momento, ela olha o seu reflexo no espelho e se vê, e ela se reconhece, e ela sabe que aquela imagem refletida no espelho é ela. As Escrituras nos refletem, em algum momento em sua vida, pelas Escrituras, pelos testemunhos, pelo testemunho da sua mãe, em algum momento na sua vida, ele se deu conta, o seu entendimento se abriu, na minha maneira de entender. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que se Jesus, ele tem essa identidade, que se em algum momento na sua vida, ele tem que saber quem ele é, e ele tem um propósito, ele tem um destino. E Deus, sabendo destas coisas, é interessante como, da mesma forma, Deus nos incentiva, Deus nos orienta, no mesmo sentido, de nós sabermos quem nós somos, de dar-nos um destino e um propósito para a nossa missão. Por que os irmãos acham que tem pessoas vivendo crises de identidade? Porque não sabem quem são, não sabem para onde estão indo, não sabem de onde vêm, não conhecem o seu passado. E tem uma frase que diz que quem não conhece o seu passado, não pode conhecer, não pode viver bem o seu presente, e nem mesmo ter percepção do seu futuro. Então Deus, entendendo isso, irmãos, Ele incentiva. E nós necessitamos disso. Lembro-me da passagem de João, quando ele ouve a respeito da pessoa de Cristo. E tem um certo momento que ele está lá ministrando, ele está lá afrontando a liderança da época, chamando de raça de víbora, isso, aquilo, outro, acontecendo naquela época, naquele momento. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem uma convicção. E qual é a convicção de João? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou preparando. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou preparando o caminho do Senhor. Então eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Eu sei para que eu fui chamado. E eu estou fazendo justamente aquilo para que eu fui chamado para fazer.
Mas chega um dado momento na vida dele, e os irmãos conhecem a passagem, que ele agora está preso. E a sua cabeça está por sair do pescoço. E ele tem um dia para pensar em tudo aquilo que ele está fazendo. E um dia para pensar em tudo que você está fazendo é aquele momento de tentação. É aquele momento de vazio, de vácuo, de pensamento, de certificado de origem, de razão, de propósito, de existência. E aí vem a dúvida, o que ele faz? Pega um dos seus discípulos, envia até Jesus e pergunta para ele, é você mesmo que nós temos esperado? Ou ainda aguardamos um outro depois de você? O que é que ele precisa? Ele precisa de certificar que o propósito da sua vida foi cumprido ou está sendo cumprido corretamente. Porque a nossa vida só há significado em cumprir o propósito da nossa vida de maneira correta. Eu vou dizer, a nossa vida só tem significado se cumprirmos o propósito da nossa vida plenamente. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 em diante diz, conhecer, fazer a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus. Nisso está o agradar do coração de Deus. E nisso está a nossa plena satisfação. Quando nós encontramos o nosso propósito de vida, de existência, de ministério em Deus, na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Deus sabe disso, que nós necessitamos disso. E João é confirmado. João, vai, disse aos discípulos. Enviou Jesus de volta aos discípulos de João, dizendo, vai, os enfermos são curados, os demônios são expulsos, os olhos dos cegos são abertos, os ouvidos dos que são surdos ouvem. E quando ele ouve a notícia, ele fala, eu cumpri o meu chamado, eu estou no caminho certo, demorou, mas eu estou cumprindo. Mais importante do que ir depressa é ir no caminho certo. Eu cheguei rápido aqui, chegou. Só que é o do outro lado, não adiantou nada a rapidez. E a nossa trajetória, a nossa caminhada, ela é uma caminhada de um processo lento. Ela é uma caminhada de um processo demorado, ardido. Deus sabe disso, que nós precisamos de incentivo. Deus sabe que nós precisamos, como servos de Deus, de sermos estimulados, de sermos confirmados. Alguém quiser ler, pode ler 5:10 de 1 de Pedro, lá você vai ver, aquele que vos chamou também vos confirmará. A confirmação, ela é importantíssima na nossa vida, irmãos. Ela vai confirmando o nosso chamado, ela vai confirmando o nosso propósito. Veja, por exemplo, Abraão, depois da promessa não cumprida, tanto tempo passou, e aí vem Deus lá falando assim, Abraão, sai para fora, Abraão. E quando Abraão sai, olha para, se fosse à noite, olha para cima, olha para as estrelas. A tua descendência será tão grande quanto as estrelas, quanto as quantidades de estrelas que tem no céu. Se fosse de dia, Abraão, sai para fora. Olha a areia da praia, Abraão. A tua descendência será tão numerosa quanto a areia da praia. Aí Abraão disse, estou esperando corretamente. Porque diz um texto em Provérbios, que a esperança demorada desanima o coração. Vai esperando, nunca se cumpre, nunca nada se cumpre, nunca nada se satisfaz, nunca nada acontece. Esperança, e nunca se cumpre. Desanima o coração. Diz a palavra de Deus em Provérbios. E nós estamos esperando uma promessa? Sim ou não? Sim, uma promessa. E tem tantos obstáculos pelo meio do caminho, tantas dificuldades pelo meio do caminho. E o Espírito Santo de Deus faz isso constantemente, nos animando, nos estimulando. Continua, persevera. Disse bem, muito bem o pastor Orlando em dizer a respeito de vida eterna, de céu, de promessas de Deus, de vir, de porvir, de futuro, de glória eterna. Quando penso nisso, me anima o coração. E Deus está sempre, constantemente fazendo isso, animando o nosso coração. Mas voltando para o foco do tema que me veio ao coração, essas necessidades que nós temos de estarmos sendo animados constantemente. Os homens que foram antes de nós passaram por isso. Mas aí na nossa vida como igreja, como ministério, nós também precisamos ser estimulados constantemente. Nós precisamos estar ouvindo constantemente. Para quê? Para que a nossa fé não esmoreça. Para que nós não caiamos no mornismo. Onde o Apocalipse, a palavra de Deus em Apocalipse diz,
porquanto você não é morno, porquanto você não é quente, e nem é frio, eu vou te vomitar da minha boca, por causa da mornez, por causa da morbidão. Então é importante nós sermos estimulados constantemente. E aí a palavra de Deus entra, estimulando uns aos outros, incentivando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, orando uns pelos outros, estimulando a fé uns dos outros. Para quê? Para que ninguém caia no embaraço, no engano do pecado. Então, Deus conhece isso, Deus sabe disso. Por quê? Porque nós temos um propósito, nós temos um chamamento, irmãos. Nós temos um chamamento. Por que muitas pessoas não assumem? Porque pessoas não assumem o ministério. Porque não sabem quem são. Não sabem para que foram chamadas. Porque pessoas não assumem seu lugar à mesa com Deus. Porque não sabem quem são. Olha, eu vou dizer para vocês, hein, que até as pessoas do mundo aí, os filmes hollywoodianos, sabem disso. E nós muitas vezes não sabemos. Olha, por exemplo, o Rei Leão. O cara está lá comendo uma Hakuna Matata. Rapaz de crente aí, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Isso é que é viver, Hakuna Matata. Eu nem sei o que é isso. Está repreendido se for algum mal. Mas a ideia é essa. Ele sabe quem é, ele não sabe quem é. E está cheio por aí. Se Matrix é um, você é o escolhido, e aquela coisa toda. Eu tenho certeza que eu fui chamado, que os irmãos, que a igreja foi chamada. Tenho certeza de quem nós somos. E aí eu posso dizer como Jesus diz, eu para isso nasci, eu para isso vim ao mundo. Vim para cumprir uma missão. Em meio a isso tudo, irmãos, em meio a estas coisas, onde Jesus está falando isso, como eu disse para os irmãos ao começo, é um cenário desconfortável para ele. Mas ele sabe quem é. E quando você não sabe quem é, você se fere por palavras. Você consegue, as pessoas que estão à sua volta, conseguem te diminuir com palavras. Como, por exemplo, Sanbalat e Tobias, e esses fracos, acho que é o capítulo 6, versículo 11 de Neemias, se eu não me engano. Esses fracos judeus vão construir esse templo aí de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Depois lá na frente vem Neemias, Deus chama ele sabe quem ele é. Ele sabe o que Deus colocou no coração dele, Neemias capítulo 2, versículo 11. E eu levei alguns homens de fé comigo. E eu não falei nada a ninguém. O que Deus havia colocado no meu coração, eu sei para que Deus me chamou. Eu sei porque Deus me chamou. Eu sei o que fazer. E eu vou fazer exatamente o que Deus chamou-me para fazer. E não tem Sanbalat nem Tobias que vai me impedir por causa das suas palavras. Aí você vê José, por exemplo. E lá vem o sonhador. E ele sabia que havia tido um sonho, não tinha maturidade para lidar com aquilo. Mas a palavra de Deus se cumpriu cabalmente na vida dele, porque ele sabia que tinha tido um sonho, ele sabia quem era. Aí vê Paulo arrebentado, desgastado, aí aparece um anjo, o próprio Senhor Jesus para ele dizendo, Paulo, nesta cidade vai com fé, irmão, vai com força, ninguém vai te tocar aqui, porque eu sou contigo. Eu já preparei um lugar para você. Aqui o evangelho vai dominar. Aqui ninguém vai te aborrecer. E aí Paulo foi fortalecido. E Paulo fez o que tinha que fazer. Porque ele foi até o final. Porque sabia quem era. Porque sabia o que tinha que fazer. Porque sabia do seu chamamento. Então, quando nós sabemos, não tem crise de existência, irmãos. Tem o fazer e buscar o meu lugar em Deus. Deus preparou uma mesa perante nós. E cada um de nós, segundo a palavra de Deus em Apocalipse, tem um novo nome, tem uma veste que é só sua, te esperando, um novo nome, uma nova veste, um lugar na mesa e um ofício no reino de Deus. É Deus que está te dando isso. Eu não posso me fazer de rogado. Eu vou ver se eu vou, se eu não vou, se eu fico. Não. Qual é o meu lugar? Porque eu fui chamado. Porque para isso eu nasci. E para isso eu vim ao mundo. E como igreja, como que eu faço? Para isso eu vim ao mundo. Para dar testemunho. Por que eu tenho ousadia eu digo de uma maneira geral, porque eu tenho ousadia de testemunhar de Jesus no banco, na escola, na faculdade. Porque eu tenho ousadia de peitar qualquer um que se levante contra o nome de Cristo. Como Pedro, Paulo e João fizeram. Porque eu sei do meu chamamento. Eu sei quem eu sou.
E aí vem a palavra de Deus me reforçando, vem a palavra de Deus me recheando de orientações a meu respeito. Tem gente que não se sente amado. Eu não sei se Deus me ama. Como não, irmãos? Você está dentro do Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, mas isso daí é muito generalizado. Ah, então você está dentro de Romanos 5,9. Se antes nós éramos pecadores, e Deus entregou o seu Filho por nós, muito mais agora haveremos do Cordeiro, da ira de Deus. Porque tem o meu lugar lá, irmãos, em Deus, em Cristo Jesus. E ninguém pode tirar. Porque eu sei quem sou. Sei para que nasci. E para isso eu vim ao mundo. Eu tenho um chamamento. Aí tem lá a palavra de Deus dizendo para você, a quem eu sou, quem sou eu no reino de Deus? É Pedro, capítulo 2, você é geração eleita. Você é povo adquirido, você é raça, você é sacerdócio real. Você se encontra aí, você se enquadra em uma destas coisas. Porque você foi chamado. E aí, quando eu sou afrontado pelas coisas da vida, quando eu ouço coisas que vão me rebaixar, querem me rebaixar em Deus, eu não aceito. Eu continuo sendo quem sou e continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Olha cá, olha cá. Depois que Jesus fala para ele assim, todo aquele que é da verdade, ouve a voz da verdade. Pilatos não fica lá para ouvir o que ele está falando. O que Pilatos faz? O que é a verdade? Quando Jesus abre a boca para responder, agora, hoje, nesse tempo, ele virou as costas. Mas vai chegar o dia em que ele não vai poder fazer isso. E a pessoa, quando a coisa volta, eu sou chamado de volta, lá no finalzinho do capítulo 20, onde a palavra de Deus diz que todo aquele que ressuscitar na segunda ressurreição está condenado eternamente e ele vai comparecer lá. E agora a situação mudou. Nesse momento ele vira as costas para Jesus e vai ver a plateia, vai lá agradar as pessoas, porque quem não conhece a Deus, quem não sabe quem é em Deus, ele vai servir junto com o mundo, ele vai querer agradar o mundo. É uma coisa tão batida de falar isso aqui, irmão, mas é uma realidade. Fora do ambiente da igreja ele tem vergonha da paz do Senhor. Como o irmão que estava lá do outro lado, no restaurante, estava lá no centro, olha só, ele nunca me imaginou me encontrar. Disse, Pai, Senhor, irmão. Pai, Senhor. Ele estava lá com os pessoal de terno e gravata e coisa e tal. Um outro que eu encontrei faz um tempo. Eu estava indo numa rua, quando eu voltei, acho que eu vou por aqui. Quando eu encontro, está lá o irmão lá. Sem camisa, todo tatuado, cabelo jogado ao vento. Acendendo um cigarro lá. Ele nem esperava que eu passava naquele beco, eu também não. Eu parei assim, olhei. Não, estou vendo. É ministro de louvor e prega também de vez em quando. Era ele mesmo. Falei, irmão, paz do Senhor. Quando ele olhou assim, ele que era morenão assim, ele perdeu a cor. É meu primo, tá? Oi, primo. Tudo bem? Então, não explica não, irmão. Você não deve nada a mim. E fui. Eu sei que depois dessa situação, nunca mais ele se envolveu nesse tipo de coisa. Agora está tão chato ou mais do que eu. Então, o que acontece? Quando você não sabe quem é em Deus, você não sabe quem é que Deus, por que razão Deus te chamou, onde foi que Deus te colocou, quando você não entende a morte de Cristo, como na ceia que nós tivemos aqui domingo, ceia abençoada, eu não valorizo isso, eu não tenho compromisso com isso, eu não tenho compromisso mental, eu não tenho compromisso sentimental, eu não tenho compromisso espiritual, porque eu não entendo. Por isso que Paulo diz, quando vocês se reunirem, comam e bebam com entendimento, porque há quem faça isso, e por causa disso, há muitos dentre vós que morrem, muitos fracos e muitos doentes. Então, quando eu entendo quem sou, eu não dou esses vacilos, irmão, porque eu tenho uma personalidade em Deus. Eu tenho uma vivência em Deus. Eu sei que eu sou peregrino nesse mundo. Eu sei que sou peregrino, passageiro nesse mundo, porque eu sei quem sou. Eu sei para onde vou. Aí você fala assim, mas, puxa vida,
Quando eu entendo isso, é porque eu sei de onde que eu vim, irmãos. Olha, e a palavra de Deus dá esse testemunho. Quando ela diz, você era pecador. Você estava em trevas. O salmista Davi, na visão dele, diz, chaco de lodo, Salmo 40. Na visão do Novo Testamento, pecador, em trevas, escravo do pecado, sem Deus no mundo, condenado ao inferno, servo da carne, servo das concupiscências dos olhos, dos desejos do coração, sem Cristo, morto. E o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário pela minha vida, e além dele pagar, se apresentar como o pagante dessa dívida, me faz tornar uma outra pessoa, que não a que eu era antes. Porque a que antes a Bíblia chama de velha criatura. Mas a nova, a Bíblia chama de a nova criatura. E a nova criatura é um outro ser. A velha criatura é filha de Adão. É da natureza caída de Adão. Mas a da nova criatura é de Cristo, é a natureza de Deus. Ele compartilhou a sua vida, a sua natureza comigo. Então eu sou uma outra coisa. Eu estou só levitando nesse mundo. De vez em quando saem uns laços de passarinho da terra para puxar para baixo. Mas eu continuo levitando. Eu continuo operando em Deus. Eu continuo crendo, eu continuo orando, eu continuo esperando. Eu continuo dando testemunho. Eu continuo falando, porque eu sei quem sou. E eu sei para onde vou. Aí eu fico espantado, irmãos, eu fico espantado. Parece clichê, mas é uma realidade, infelizmente. Por quanto se repete a mesma coisa, eu repito a mesma coisa também. Pessoas cristãs, pessoas de Deus, que pelo menos professam a fé, que dão testemunho de que têm um relacionamento com Deus, vacilando, indo para lá, tendo crise disso, daquilo outro. Descubra quem você é em Deus. Descubra quem você é em Deus. E você não vacila mais. Os seus pés não resvalam mais em lugar nenhum. Descubra quem você é. Descubra o seu lugar em Deus. Esses dias eu falei para... Estou encerrando já, irmãos. Desculpa as chicotadas, mas é o que Deus colocou no meu coração. Esses dias eu falei para o pastor Orlando. O pastor Orlando tem uma capacidade, ele vai lembrar disso, de transformar Deus em pessoa. E vou explicar. Se você marcar um compromisso comigo aqui às 8 horas, eu cheguei atrasado porque eu tenho um rodízio. De vez em quando eu falo também, mas não é por falta de caratismo, é por causa das atrapalhações em volta. Obrigado, irmão. Deus abençoe. É verdade. Então, o que acontece? Eu marquei com você, comigo você fica todo atrapalhado, todo sem graça, tentando dar 1000 explicações para os homens, porque você não quer ficar mal comigo. Então, você tem que se explicar comigo por que você chegou atrasado. Mas se eu chegar atrasado, se eu marquei com Deus, não tem problema. Nenhum. Porque Deus está, parece que tão distante, ou parece que Ele não é tão real, que eu não tenho problema. Isso aí é só um exemplo que eu dei, pode ser qualquer outra coisa. Porque Deus para mim não é pessoa. Porque quando Deus é para mim pessoa, eu vou cumprir a palavra de Provérbios capítulo 3. Se fizerdes algum voto com o Senhor, trate de cumpri-lo. Se você não for cumpri-lo, nem abra a tua boca para prometer coisa alguma. Porque Deus é pessoa. E muito mais, pessoa no sentido não de pessoa humana. Pessoa divina. Vontade, inteligência, razão, volição, inteligência. Pessoa divina. Superior à pessoa humana que você está se comprometendo. Comprometendo-se com o ministério, se comprometendo com o pastor, seja lá o que for. Mas voltando aqui ao foco da minha ministração e terminando já, irmãos. Essa é a essência do nosso chamamento. Então não é ninguém que vai mudar. Ninguém pode mudar, ninguém vai mudar, ninguém pode mudar aquilo que nós somos em Deus. Porque o que nós somos é o que nós somos. No livro que foi me dado esses tempos atrás, que até hoje eu não terminei de ler ainda, a respeito do louvor, na página 55 tem algo interessantíssimo, que diz que ali eu fui colocado em Deus por uma coisa que eu nunca comprei, que eu não paguei nada, que eu não fiz nada para ter, simplesmente fui chamado e colocado lá, por simples graça de Deus, simples misericórdia de Deus. Não fiz nada para receber isso. E eu estou lá.
na janelinha do ônibus, no primeiro assento. E olha que interessante, cada um de nós está no primeiro assento. Isso é maravilhoso. Paulo diz isso no capítulo 9 de 1 de Coríntios. Como é que ele fala? Ele fala assim, que todos os que correm no estádio, na verdade, correm, mas só um alcança o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Quem é que vai alcançar? Todo aquele que corre de tal maneira. Quem é que está correndo de tal maneira aqui? Eu estou correndo de tal maneira. Aonde que eu vou sentar? No primeiro lugar, irmãos. Aonde que a igreja vai sentar? No primeiro lugar. Por quê? Porque está correndo de tal maneira que vai alcançar. Porque sabe quem é. Porque sabe do seu chamamento. Sabe da sua identidade em Deus. Não vai vacilar. Não vai dar mole. Na minha casa existem algumas circunstâncias externas que eu vou te dizer para você, irmãos. Às vezes eu me sinto meio antipático. Mas como é que eu não posso concordar com isso, irmão? Porque eu estou seguindo a Jesus Cristo. Dele não abro mão. Eu vou seguindo a Jesus Cristo. É isso. Porque eu sei quem sou. Sei de onde vim. E agora eu sei para onde vou. As pessoas do mundo não sabem, irmãos. Por isso que elas estão perdidas. E há uma frase que eu vi uma vez no carro de um paraguaio, aí por algum lugar, dizendo assim, não me sigas, pois não sei, estava em castelhano, não me sigas, pois não sei para onde vou. Como é que se diz assim? Não me sigas, pois não sei para onde vou. Uma coisa assim. Uma coisa assim, não me sigas, eu não sei para onde, isso é verdade. Não tem coisa mais certa que você falou na sua vida. Ninguém pode seguir, porque você não sabe para onde está indo. E eu fico espantado, fico besta, eu fico chocado, pasmado, quadrado, quando eu vejo pessoas que não têm nenhum conteúdo, não sabem nada, não sabem o que estão fazendo da vida, não sabem por que existem. Tem 1 milhão de seguidores, que está levando eles para onde? Não sei, porque ele não sabe para onde está indo. E Jesus disse que quando um cego dirige o outro cego, os dois caem na cova, mas ele tem 1 milhão de seguidores dirigindo ele para a cova, porque não sabe para onde está indo, mas eu sei para onde eu estou indo. E essa certeza não é minha, não é o que eu acho, eu tenho a garantia da palavra de Deus, da pessoa de Cristo. E ele não é homem para que minta, e nem é o filho do homem para que se arrependa naquilo que prometeu. Fiel é Deus para cumprir a sua palavra. Aleluia. Sei de onde vim. Eu vim das trevas. Vim de Deus originalmente. Vim das trevas, vim do pecado. Vim do laço de Satanás. Fui transportado para a sua maravilhosa luz. Como é que eu vou viver? Como quem está em trevas? Como quem é escravo do pecado? Como quem é devedor para a carne? Escravo do diabo? De jeito nenhum, irmão. Isso aí é uma desonra. Uma desonra à pessoa de Cristo. Pelo preço que ele pagou. Aí eu não valo nada. Você não vale. Você acha que Jesus ia morrer por nada? Ia morrer por você? Eu não valo muita coisa. Você vale demais. Porque só ele estava disposto a pagar o preço por você. Ninguém mais. Só ele viu em você o que ninguém mais podia ver. Então você vale muito. E agora você está indo para o céu. Por causa daquilo que ele fez. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Pastor Orlando? Eu termino aqui. Irmãos, vamos ficar de pé. Amém, glória a Deus. É que eu não estou acostumado com múltiplas funções. Tocar, pregar, administrar a igreja. Não. A filha dele é um perigo, cara. Ó, você passar perto dela, não mostra nenhum talento, viu? Você aí, carrega essa cruz. Mas é bênção. Amém, Jesus, amém. Pai querido, Deus amado, graças te damos por esta oportunidade, por esse momento, Senhor, da ministração da Tua palavra. Senhor, te dou graças, Senhor, por tudo que até aqui nós pudemos viver, testemunhar, os louvores, Senhor, que foram usados como instrumentos de adoração a Ti, Senhor, meu Pai, a Tua pessoa. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, amado Deus, por pessoas enfermas, por pessoas, Senhor, necessitadas, por pessoas, Senhor, angustiadas, Senhor, meu Pai, onde quer que as nossas vozes, Senhor, possam chegar,
Pai, envia a tua palavra, socorre, transforma, Senhor, o viver. Dá saúde, Senhor, dá condições. Abre portas, Senhor, onde não existe portas de saída, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Senhor, meu Deus e Pai. Em nome de Jesus, testifica, Senhor, meu Pai, com elas. Certifica-te, Senhor, com elas. Oh, Pai, confirma elas em tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado através da vida delas, Pai. Senhor, despede agora a tua igreja debaixo da tua misericórdia, debaixo do teu favor, Senhor, meu Deus e meu Pai, que sejamos como Davi, certamente que a bondade do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e no Senhor descansarei seguro, Pai. Senhor, nós te damos graça por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido e amado. Abençoa rica, poderosamente a tua igreja, e que prepara, Senhor, e que o culto de domingo, Senhor, seja uma bênção. Prepara, Senhor, meu Pai, o mover do teu Espírito. Prepara, Senhor, as contribuições. Prepara, Senhor, meu Pai, o coração da tua igreja, que nós possamos tocar os céus e sermos tocados, Senhor, meu Deus e meu Pai, segundo a tua misericórdia e o teu favor sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Senhor, meu Deus e meu Pai, despede, Senhor, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, que a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém, 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 Jesus. Deus abençoe, irmãos.